princípio, eu vou divulgar aqui um vídeo institucional da FINEP que apresenta muito bem o que a agência fez desde a sua fundação, apoiando desde a pesquisa da pesquisa científica a projetos de pré-investimento, grandes projetos de pré-investimento do Brasil, como o Ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu, toda a estruturação dos parques tecnológicos, o apoio à criação da pós-graduação brasileira. Então, esse vídeo vai dar um panorama geral e a seguir eu vou apresentar um pouquinho mais sobre a FINEP e o Startup. Em meados do século passado, cientistas juntaram os termos gregos oikos e sistema para definir um conjunto de seres vivos e elementos funcionais interligados na natureza. Com o tempo, essa ideia foi usada para representar redes em que diversos componentes se relacionam e se articulam. É o que acontece com a inovação. Para que novos produtos, serviços ou metodologias germinem, floresçam e deem frutos, é preciso que hajam condições propícias. A finalidade da FINEP é justamente criar essas condições nas universidades, no governo e na iniciativa privada. Nos últimos 15 anos, a FINEP desembolsou mais de 15 bilhões de reais para equipar e capacitar instituições de pesquisa científica e tecnológica do país. São projetos como o acelerador de elétrons Sirius, o reator multipropósito, o tanque oceânico para pesquisas do pré-sal, o navio polar Almirante Maximiano e o Centro de Supercomputação para Inovação Industrial em Salvador. Também fazem parte desse grupo pesquisas em agronegócio, biocombustíveis, energias renováveis, defesa, aeronáutica e pesquisas na área de saúde relativas ao vírus causador da Zika, dengue, esquistossomose e febre amarela. A FINEP não só tem financiado esses e demais projetos, como também tem atuado ativamente para sua conexão com o mercado e transferência ao setor privado. São mais de 700 projetos envolvendo a colaboração entre empresas e institutos de pesquisa. E via o FINEP Conecta, apenas em 2018, já aprovou mais de 400 milhões de reais de parcerias desse tipo. A FINEP é a única instituição brasileira que apoia todas as etapas de desenvolvimento de um novo negócio, desde a fase da ideia até o desenvolvimento de protótipos, a introdução das tecnologias no mercado e a expansão e consolidação dos negócios. Nesse esforço, apoiou mais de 3.500 empresas de pequeno e médio porte desde 2003, além de ter se tornado a principal agência para a estruturação e financiamento de habitats essenciais para o desenvolvimento de novas empresas, como os principais parques tecnológicos do Brasil. Nos últimos anos foram erguidos ou reequipados 24 parques desse tipo em todo o país, além de uma rede de mais de 90 incubadoras de empresas, tudo com o financiamento da FINEP. Simultaneamente, houve o estímulo ao desenvolvimento de todo o setor de Venture Capital no país, voltado ao financiamento privado de negócios de alto potencial de inovação, que, no entanto, não contavam com investidores dispostos a apoiar suas iniciativas. Hoje, a FINEP investe em 33 fundos que financiam mais de 202 startups. A FINEP investe nisso e estimula parceiros a apostar em tais projetos cruciais para o desenvolvimento de tecnologias, processos e capacitação profissional para aplicação futura, como o satélite SGDC, o Sistema de Defesa Astros 2020 e projetos nas áreas de saúde e biocombustíveis. Ao assumir o papel de liderança na construção e articulação do ecossistema de inovação no Brasil, a FINEP segue os princípios que a criaram mais de meio século atrás: fazer com que o desenvolvimento científico e tecnológico germine, floresça e frutifique. Espero que vocês tenham conseguido assistir bem o vídeo da FINEP, uma instituição com uma missão tão óbvia e com grandes feitos durante esse tempo de existência.
Gostaria de agradecer, a gente está agora atualmente com 38 participantes aqui no webinar de todo o Brasil, pessoal da Paraíba, do Pará, do Ceará, do Sul também, de Minas Gerais. Então, agradecer a presença de todos. Agora, a gente teve 161 inscrições, acho que o pessoal vai entrando aos poucos no decorrer da transmissão do webinar. O pessoal da regional quer dar uma palavra? Ronaldo. Será que não está ouvindo? Ô, Ronaldo, estamos ouvindo sim. Tá, tudo bem? Felipe, você me ouve? Ô, Paulo, ouvimos sim. Se puder aumentar um pouco o seu microfone. É muito rápido, eu só queria agradecer por essa oportunidade da gente poder trocar ideia. Esse é um programa que tem despertado muito interesse nas startups aqui no Nordeste, mas algumas delas não conheciam o FINEP Startup das rodadas anteriores, estão tendo o primeiro contato com uma rodada aberta para envio. Então, para nós é importantíssimo que tenha uma ação dessa natureza e, desde já, para apoiar também o esforço de vocês, a gente se coloca à disposição também para conversar e prestar apoio para os empreendedores. Aqui, obrigado, Paulo. A gente está com a presença também do Rodrigo Lima, gerente da Regional Norte. Rodrigo, se você quiser... Também gostaria de agradecer a oportunidade aqui, muitas startups interessadas aqui na região, dos parques tecnológicos, aceleradoras, e pela distância geográfica ficou um pouco difícil delas terem acesso à informação. Então, essa oportunidade de fazer o webinar foi muito importante aqui, tivemos ampla divulgação, amplo compartilhamento. Então, espero que tenha um bom público por aqui representando. Mais uma vez, obrigado aí, Felipe. Obrigado a todos vocês. Vou iniciar a apresentação. Vou compartilhar aqui a tela, tá, gente? Vou botar vocês por um momento. Qualquer coisa é só falar. Primeiramente, para apresentar um pouco para vocês a FINEP. Infelizmente, a FINEP ainda é uma empresa que não é tão conhecida no Brasil, então é importante a gente dar essa informação inicial. A FINEP ela é a agência pública, é a agência de fomento do governo federal de apoio às ações de ciência, tecnologia e inovações. Ela é a agência que tem como responsabilidade apoiar todo o sistema de ciência, tecnologia e inovação, atuar na estruturação de políticas públicas para influenciar o crescimento de inovações no Brasil, que a gente sabe que um país, uma nação, ela só é capaz de se desenvolver se ela se desenvolve na área de ciência e tecnologia, lança novos produtos no mercado, e só dessa maneira ela é capaz de impulsionar a economia e mudar, talvez, a trajetória de crescimento. Ela foi uma agência fundada em 1967, já no governo militar, e tem um histórico, conforme apresentou no vídeo anterior, apresentado no vídeo anterior, de muitas contribuições para todo o sistema de pesquisa nacional e para grandes obras de infraestrutura em termos de pré-investimento e no lançamento de muitas inovações no mercado. A FINEP ela opera em toda a cadeia de ciência, tecnologia e inovação, desde a pesquisa básica em universidades, em CTs, em laboratórios públicos, aonde vai ter o embrião da ideia que pode gerar uma nova empresa, um novo produto, até o apoio às empresas. Aqui a gente tem basicamente 3 formas de apoio da FINEP, que é o financiamento para pesquisa e infraestrutura de universidade e institutos de ciência e tecnologia,
Nesse caso, são financiamentos feitos via chamada pública, tá? Instrumentos de contratação pode ser um convênio ou um cooperativo, e no caso é um recurso que vem destinado do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia para apoiar especificamente essas atividades. É um recurso a fundo perdido, tá? Então é um recurso que a sociedade brasileira assume o risco de apoiar a ciência e tecnologia, apoiar as atividades de ciência e tecnologia da pesquisa básica, apostando que isso vai ter um impacto positivo no desenvolvimento do Brasil. O outro instrumento disponível pela FINEP é o financiamento reembolsado para a empresa, que é o crédito, tá? Um crédito que tem as melhores taxas de crédito de juros no mercado, tá? Tanto para pequena e média empresa até para grande empresa. Pequena e média empresa, o crédito é feito através dos nossos agentes descentralizados, e o crédito para a grande empresa diretamente aqui com os analistas da FINEP. A gente tem um instrumento, a gente tem praticamente um monopólio desse instrumento no Brasil, tá? Que é um recurso instituído por lei para apoiar desenvolvimento tecnológico e inovação nas empresas. Então, é um instrumento de subvenção econômica, que é um recurso também não reembolsável, semelhante a um recurso que vai para a ICT, para desenvolver pesquisa na ICT, tem um recurso para desenvolvimento de inovações na empresa, que é o instrumento de subvenção econômica, em que a FINEP seleciona esses projetos, a FINEP ou os parceiros estaduais via Fundação de Amparo à Pesquisa, selecionam os projetos de inovação com base em alguns requisitos específicos definidos em edital. A seleção para a subvenção econômica é sempre feita via edital de seleção pública, em temas estratégicos de seleção. Então, a empresa selecionada recebe esse recurso para fazer algum tipo de desenvolvimento tecnológico. Nós temos também o instrumento de investimento da FINEP, para fechar a cadeia de apoio. Então, a gente opera praticamente todo tipo de instrumento de apoio à inovação. A gente opera instrumento de investimento direto e indireto. O investimento indireto é a parte da que a FINEP ela apoia empresas através de fundos de investimento. A gente faz chamadas para criar fundos de investimento específicos, que a gente contrata um gestor em que o fundo tem uma tese de investimento para aplicar aquele recurso através do instrumento de risco, dentro do CAP, dentro do CAP, seed money. Investimento direto, que é no caso aqui que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, do FINEP Startup, tá? Em que a gente seleciona empresas via um edital de seleção, que tem inscrições abertas até o dia 28 de fevereiro, e que vai selecionar startups para aportar até R$1 milhão a título de opção de compra. Esse slide ele é muito importante não só para conhecer os instrumentos da FINEP em cada estágio de desenvolvimento da empresa, como também para apresentar para as empresas opções de financiamento de apoio que o mercado também oferece. Então, aqui nesse slide, a gente pode ver que a empresa, na sua fase da ideia, como é que a empresa inicia o seu negócio no início? Ele sai através de um projeto de pesquisa, a empresa tem uma ideia e ela começa a fazer o estágio inicial com recursos próprios ou recursos familiares, de amigos, e no mercado através de programas de aceleração ou de incubação nas universidades. Aí temos na fase da ideia. A FINEP, nesse caso, tem o programa Centelha. O programa Centelha, que é um programa novo da FINEP, é chamado e vão começar a ser lançadas esse ano. A FINEP já selecionou os agentes financeiros estaduais que vão operar o programa Centelha. O empreendedor, ainda na fase da ideia, apresenta a sua proposta ao agente estadual, parceiro da FINEP, que vai selecionar essa proposta para receber um recurso de subvenção econômica para tirar a ideia do papel. Então, vão ser recursos que, especificamente para o empreendedor, na fase da ideia, levar e fazer seu primeiro MVP. Mais adiante,
quando a empresa já tem um estágio um pouquinho mais avançado e tem projetos de inovação para aprimorar, para desenvolver, no mercado, ela poderia ter acesso a plataformas de anjos e crowdfunding, ou então também de incubadoras para continuar nesse estágio de crescimento. E na FINEP, a FINEP tem o programa Tecnova, que é um programa que, semelhante ao Centelha, teve uma chamada recente para selecionar os parceiros estaduais, e as chamadas estaduais vão acontecer também nesse ano. Aqui já tem um ticket médio mais alto do que o programa Centelha, e a empresa já está instituída e fazer um projeto de desenvolvimento tecnológico nas linhas temáticas apresentadas pelos parceiros estaduais. Mas, seguindo o estágio de desenvolvimento da empresa, de crescimento da empresa, aparece um gap de apoio e financiamento no mercado. Por quê? Porque a empresa acabou de desenvolver o seu produto e ela precisa validar a sua proposta, ela precisa apresentar que o produto tem tração. Então, ela tem que buscar as primeiras vendas e a busca por escala no mercado. Aqui, nesse estágio, a empresa ela não tem acesso mais à subvenção, que a subvenção, como eu disse antes, é um recurso instituído por lei, basicamente, para fazer inovação, para desenvolver um produto tecnológico. Então, não é o caso mais de oferecer subvenção nesse estágio de desenvolvimento da empresa, porque ela já desenvolveu o produto. Aqui, no caso, a empresa vai buscar somente inovações com base em melhoria do processo. E o mercado ainda não enxerga, ainda não tem muito interesse pela startup, porque ela ainda não apresentou tração. Então, ela não atrai interesse de fundos de seed e venture capital, que atuam com o ticket médio um pouco maior. Então, a FINEP, e por entender também que esse estágio aqui, a empresa não tem capacidade de conseguir crédito, que é o estágio mais seguindo no processo de expansão da empresa, a FINEP instituiu o programa FINEP Startup, que é o programa que está com o edital aberto até o dia 28 de fevereiro. Esse programa já é um instrumento de investimento, tá? A FINEP entra com até R$1 milhão para as empresas que desenvolveram o produto ou protótipo do seu desenvolvimento, busca as primeiras vendas e busca escala, para ganhar tração que a leve para um próximo passo, que é ganho tração, você vê, para levar um momento de expansão, para que atraem olhares de fundos de seed e venture capital, uma próxima rodada de investimento, em que a gente provavelmente sairia do investimento da startup para seguir a sua trajetória de crescimento. Então, seguindo nessa fase da expansão, a FINEP ela tem o programa Inovar, que apoia a criação de fundos de seed e venture capital. Tá? Então, a FINEP teve uma atuação muito importante na estruturação desse mercado de venture capital no Brasil. E tem um instrumento chamado Nova Cred, que é o instrumento de crédito da FINEP, tá? Para pequena e média empresa. Mais à frente, o próximo slide, vou mostrar as condições desse modelo de crédito, tá? Para pequena e média empresa. E, seguindo o seu estágio de crescimento, já na fase de consolidação, em que a empresa poderia buscar financiamento através do mercado de capitais, a FINEP também tem opções de financiar a inovação da empresa, através do crédito do programa FINEP Inovação, e também do fundo de investimento direto da FINEP, do FIP Nova Empresa. O programa InovaCred da FINEP, ele tem como foco específico a inovação de micro, pequenas e médias empresas. Mas, conforme eu falei antes, ele talvez, em grande parte das vezes, numa startup, ele não é um instrumento ideal, porque ele é um instrumento de crédito, e como todo crédito, exige garantias. Tá? Então, uma startup, por não ter ainda um fluxo de caixa estável, ela não tem condição de oferecer garantias para conseguir nova crédito. Mas muitas vezes uma micro, pequena e média empresa que já tenha atingido sobre equipe, já esteja atuando de maneira satisfatória no mercado, ou tenha bens móveis, ela consegue arrumar o financiamento Nova Cred. E, se eu não me engano, o Nova Cred
apoiou até o final do ano passado R$1 bilhão em inovações em todo o Brasil. Então, aqui, a gente está falando de empresas que têm faturamento de até R$90 milhões, partindo de pequena empresa, né? Até R$90 milhões. A taxa de juros desse financiamento é TJLP, que atualmente está em 7% ao ano. É um financiamento de longo prazo, tá? Podendo chegar até 96 meses de prazo total, sendo 24 meses de carência. E ela tem benefícios caso o projeto entre em parceria com alguma universidade, benefício de taxa, pode reduzir até 1 ponto percentual na taxa. Ou apresente projeto na linha de IoT ou educação. Já tem o benefício de taxa. E ele é operado normalmente pelas agências de desenvolvimento, como o BBNG em Minas Gerais, ou Desenvolve São Paulo em São Paulo, AGRI no Rio de Janeiro, Banco do Nordeste no Nordeste. Tá? Eles são operacionados pelos agentes de fomento regionais. O programa Centelha é um programa que vai ser operacionalizado pelas FACs estaduais. É um programa que, conforme eu falei anteriormente, para tirar a ideia do papel. Então, o programa de subvenção econômica que o empreendedor vai receber R$40 mil de subvenção, mais um recurso de contrapartida do parceiro, normalmente mais R$20 mil. Então, o programa que o empreendedor vai receber R$60 mil para tirar a sua ideia de papel e fazer seu primeiro protótipo, criar sua sociedade, para criar as empresas inovadoras. É um programa para disseminar a cultura do empreendedorismo inovador no Brasil. Então, fique atento às fundações de amparo, à pesquisa do seu estado, que os editais vão ser realizados por essas fundações. O programa Tecnova 2 é a continuação do antigo Tecnova, também vai ser operado via Fundação de Amparo, os editais vão ser lançados via Fundação de Amparo. Aqui, dependendo da contrapartida oferecida pelo Estado, o financiamento pode chegar até R$200 mil por empresa. Okay? Então, o programa para acelerar o crescimento de empresas inovadoras através da viabilização de projetos de inovação. Então, aqui, no caso, é financiamento via subvenção econômica para fazer desenvolvimento tecnológico. Pessoal, estou vendo que tem pessoas levantando a mão. É que aqui nessa opção de compartilhar a tela eu não estou conseguindo ver as perguntas, tá? Então, peço desculpas e ao final eu respondo todos os questionamentos que vocês postarem no Q&A. Ok? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Aqui nesse slide eu mostro um pouco o histórico da FINEP, do programa FINEP Inovar, tá? Que foi o programa que ajudou a estruturar o mercado de venture capital no Brasil. Esse programa, desculpa, o programa Inovar, a gente investiu em 33 fundos e esses fundos investiram em cerca de 228 empresas investidas. Tá? Então, é um programa que já teve bastante impacto no mercado, ainda nesse mercado que é bastante incipiente no Brasil, que é o mercado de venture capital, que a gente sabe que ainda tem muita coisa a avançar, muito avançar nesse mercado em atração de investimento. Atualmente, a FINEP tem 5 fundos contratando a empresa, investindo em empresas. Eu destaco aqui nessa apresentação, pelo perfil do público,
que está nos assistindo. O Primatec. O Primatec é um fundo que tem um fundo de cerca de 80 milhões de reais, tá? Que tem participação de FINEP, BNDES, outras cotistas também, que tem como foco o apoio a empresas incubadas no Brasil, que estejam incubadas em incubadoras e em parque tecnológico. É um fundo que eu recomendo que quem esteja nesse processo de ocupação e de parque tecnológico fique de olho, porque ele tem 80 milhões de reais para investir até 2020 e até hoje investiu cerca de apenas 15 milhões de reais. Então, nesses 2 próximos anos vai ser um momento de atuação muito intensa do Primatec de investimento. Então, esse fundo foi um fundo lançado pela FINEP, uma chamada que no ano passado teve entrada do BNDES, ele seguiu a nossa tese de investimento. E é um fundo de fomento à empresa que esteja em processo de incubação. E aqui no investimento, no caso da FINEP, a gente ainda repassa o retorno em excesso para os parques tecnológicos em que a empresa esteja incubada. Então, é um fundo muito interessante de apoio e de fomento às startups de seed money. Então, e aqui a gente já está falando também de um ticket médio maior do que o do FINEP Startup, um passo além do FINEP Startup. O fundo aeroespacial, que investe em empresas da cadeia aeroespacial, que também é um fundo que investe em empresas de seed, venture capital, em ticket médio de 3 a 8 milhões de reais. E tem a participação da Embraer nesse fundo. Nesse fundo, para enquadrar a empresa na cadeia aeroespacial, a gente tem o nosso cotista Embraer, que é o fundo de corporate dentro, que dá o aval da tecnologia dentro da cadeia aeroespacial. Aqui a FINEP acompanha as operações de investimento aqui nesse fundo. Esse também foi um fundo que teve uma chamada puxada pela FINEP. Fundo Sul Inovação, que investe em empresas de tecnologia nascente e emergente da região sul, é um fundo de seed money, semelhante ao Fundo Brasil Central, que também investe em empresas de tecnologia nascente e emergente, mas agora da região centro-oeste e de Minas Gerais. Minas Gerais entrou aqui porque um desses cotistas desse fundo é o BDMG. Então, ele tem uma participação aqui desse fundo e entrou Minas Gerais dentro desse fundo, do fundo centro-oeste. E faz parte da carteira, empresas como a Resultados Digitais, a Zenga, que são empresas que a gente sabe com um potencial muito grande de virar os próximos unicórnios brasileiros. Acho que antes de entrar aqui no FINEP Startup, eu vou dar uma olhada se tem alguma pergunta e siga em diante. Então, assim, eu vou aqui, o Júlio Franz perguntando sobre o programa Centelha. O programa Centelha, Júlio, conforme eu informei, ele vai ser realizado pelas fundações de amparo. No caso de Santa Catarina, vai ser a FAPESC. E adiantando, ele é um programa muito semelhante ao do Sinapse de Inovação. Na verdade, ele foi inspirado no Sinapse da Inovação, usando a mesma metodologia da Fundação CERT, que já tem sido operada há bastante tempo em Santa Catarina. Diego Menegazzi. Pode participar. Se está dentro do tema de Health Tech, Diego, você pode participar. A Michelle está perguntando sobre o processo de scale-up. A FINEP atua basicamente através de instrumentos financeiros, tá? Então, eu vou explicar agora o processo de FINEP Startup. Não tem requisito, não tem nenhum requisito de faturamento no momento para participação no FINEP Startup. Não precisa estar faturando nada. Eu continuando a apresentação, o programa FINEP Startup ele
foi criado com o objetivo de apoiar essas empresas nascentes, tá, as startups que desenvolveram o seu produto e queiram ganhar atração. Tá? Então, ele é um instrumento que a gente aporta até R$1 milhão, um instrumento via contrato conversível de participação. É considerado um mecanismo de investimento ágil, porque a gente não calcula o valuation de entrada, não tem aquela necessidade de fazer uma investigação para fazer um valuation da empresa. A gente trabalha sob demanda. E a partir daí, o Finec Startup a gente pode considerar também uma espécie de smart money, porque a Finec auxilia esse startup no acompanhamento mensal das atividades e também pode aproximar a startup para a sua rede de relacionamento de grandes empresas, de infraestrutura, dos parques de ciência e tecnologia e também dos fundos de investimento que a Finec é cotista. Então, aqui a Finec funciona como um grande hub de atração de startup para a grande empresa, para a rede laboratorial dos centros de pesquisa, e também tem os cotistas, os fundos de investimento que podem aproveitar o desenvolvimento dessas empresas para seguir para apoio. Para participar desse processo de seleção, as empresas precisam atender a alguns critérios de elegibilidade, como receita bruta no máximo até R$4,8 milhões. Tem que ser uma startup de tecnologia, tá? Então tem que ser uma startup de base tecnológica, tem que ter uma tecnologia inovadora, que seja viável comercialmente escalável. Tem que ser registrada há pelo menos 6 meses como limitada ou uma SA. Então, nesse caso, não pode, infelizmente, uma EIRELI. Aí, a EIRELI aqui, no caso, é uma limitação pela CVM, que a gente só pode fazer participação, investimento em uma sociedade. E uma EIRELI não é uma sociedade. Aí, então, no caso, devido a essa restrição, a gente só pode fazer aporte em limitadas ou SAs. E tem que ter no mínimo um protótipo. Esse programa teve também como finalidade a atração de investimento externo. Aqui no caso, é de investimento anjo, ajudar a impulsionar o mercado de investimento anjo no Brasil. E como é que a gente apoia a atração do investimento anjo, investimento privado nesse edital? A gente pontua adicionalmente a startup que apresenta carta de investimento anjo no edital. Então, na primeira rodada, a startup que apresenta carta que, no caso, pontuada a partir de R$50 mil no edital. A cada R$50 mil, a startup ganha um ponto adicional no edital. Tá? E o investidor anjo que entra na rodada junto com a FINEP tem direito ao retorno em excesso da FINEP, no caso de uma saída de sucesso da startup. O edital é temático, tá? Mas ele é um temático bastante abrangente. São 22 temas, tá? Contando também as tecnologias habilitadoras. E a gente está sempre atualizando os temas em cada rodada do edital. Tá? Nessa rodada, por exemplo, entrou a linha de cidades inteligentes sustentáveis, que é uma linha também muito abrangente. Ela engloba desenvolvimento de soluções para questões relacionadas à mobilidade urbana, consumo sustentável, saneamento ambiental, meio ambiente, segurança pública, qualidade de vida e saúde das pessoas e uso eficiente de recursos. Por exemplo, esse tema aqui ele é bastante abrangente. Incluímos o tema Construtec, o tema Economia Circular, Insurtec e materiais baseados em biomassa brasileira. E apesar de ter essa linha temática bastante abrangente, a gente tem também a linha das tecnologias habilitadoras. Então, caso você tenha uma startup que não se enquadre em uma dessas linhas temáticas, mas utilize algumas dessas tecnologias, uma ou mais de uma dessas tecnologias habilitadoras, vocês também podem submeter a proposta no edital.
A título de exemplo, a linha de IoT e inteligência artificial são as linhas que a gente mais recebe propostas no edital. Então, não necessariamente por não estar atendendo a um dos temas do edital, vocês estão fora do enquadramento. Vocês podem entrar também via tecnologias habilitadoras. O instrumento de apoio do FINEP Startup é um instrumento de risco, tá? É uma celebração do contrato de opção de participação. A gente adquire uma opção de compra de participação social. Tá? Na assinatura do contrato com a FINEP, a empresa recebe até R$1 milhão em 2 tranches. Tá? A gente não calcula o valuation na entrada. E no potencial evento de liquidez, na entrada no investidor estratégico, a FINEP aí sim calcula o valuation que a gente vai converter a nossa participação, tá, em relação ao valuation atribuído pelo investidor estratégico. Tá, mas esse valuation é limitado a R$9 milhões. Tá, esse valor de R$9 milhões ele foi calculado com base na nossa experiência em fundos aqui, tá, de participação em empresas de seed. Dificilmente a gente vê empresas de seed money avaliadas acima de R$9 milhões. Então, é bem raro mesmo. E aqui a gente está pegando, no caso, startups ainda no estágio, um estágio antes desses fundos de seed money. Então, a gente quer levar vocês, na verdade, para esse estágio de avaliação de valuation de R$9 milhões ou maior. E o prazo da opção de compra? Tem um vencimento de 3 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então, o prazo total de 5 anos. No caso de ausência de investidor estratégico, e caso haja interesse da financiadora, da FINEP, a gente pode converter o investimento a opção de compra na empresa ao valuation pré-money de R$3 milhões. Aqui, nesse caso, a participação da FINEP ficaria em 25% da startup. Que a gente traria um investimento de R$1 milhão, é claro. Por exemplo, R$1 milhão mais 3, 4 milhões de valor de post-money e 1 milhão de participação da FINEP. Então, 25% aqui de participação da startup. O processo de seleção do FINEP Startup ele é feito em 3 etapas. Análise do plano de negócio, que se inicia ao final do término das discussões, em que todas as startups vão passar por uma avaliação de critérios de elegibilidade para então ser avaliada em 3 critérios: mercado, posicionamento do produto, inovação e equipe. Então, todas as startups vão ser avaliadas por 3 analistas, 2 analistas da FINEP, sendo um analista de investimento, um analista responsável pela área setorial da FINEP e um convidado, um especialista de mercado. Esses 3 avaliadores vão avaliar nesses 3 macro-critérios, mercado, inovação e equipe. Vão pontuar cada critério em até 5 pontos, de 1 a menor nota, 5 a maior nota. Então, podendo chegar até 15 pontos na pontuação máxima desses 3 critérios. E vão ser calculada a média da nota desses 3 avaliadores. Além da nota desses 3 avaliadores, tem 5 pontos adicionais que são adicionados à empresa por meio da carta de compromisso de investimento. Então, se a empresa apresentar R$250 mil de investimento anjo, a gente adiciona 5 pontos adicionais na pontuação do edital, da avaliação da primeira etapa, do plano de negócio. A gente seleciona, para a fase da banca presencial, as 75 empresas mais bem ranqueadas. 75 empresas mais bem ranqueadas. Essa banca presencial normalmente ocorre em São Paulo. Aí, no caso, o grupo avaliador,
que avalia o pitch do empreendedor. O empreendedor vai ter um espaço para fazer um pitch de 15 minutos, depois mais 15 minutos de pergunta e resposta pela banca avaliadora, o grupo avaliador. É um grupo avaliador composto por 8 pessoas. 3 analistas da FINEP, mais 5 convidados do setor privado. E aqui a gente fala, o setor privado é uma rede composta por gestores de grandes empresas, como na banca de IoT tinha pessoal da Samsung, na banca de Health Tech, pessoal do Albert Einstein, da Redditor, na banca de educação, especialistas do Grupo Abril, da Anima Educação. Temos também a participação de gestores de fundos de investimento, temos a participação do pessoal da Anjos do Brasil, a participação de agentes de políticas públicas também do Brasil, como do MCTI, do MDIC, da BDI, do SEBRAE, SENAI, do BID. Então, é uma rede muito grande e especial de avaliação. Então, é um espaço também de muita troca entre a startup e os participantes dessa banca em que acabam surgindo muitas oportunidades também dessa banca. Então, já aconteceu o caso de empresas fecharem negócio após a participação da banca com empresas ou com fundos de investimento e não seguirem adiante do FINEP Startup. E após essa banca presencial, a gente seleciona até 30 empresas para fazer uma visita técnica. Bem, conforme eu falei, o edital tem como objetivo atrair recurso privado também. Então, como que a gente busca atrair? Um ponto adicional a cada 50 mil reais de investimento anjo, limitado a 250 mil reais. Então, 5 pontos, um total de 20 possíveis. Isso pode ser o diferencial para a classificação da empresa, principalmente na primeira fase. E como instrumento de apoio desse investimento anjo no Brasil, a FINEP, nesse instrumento específico do FINEP Startup, resolveu repassar parte do retorno em excesso numa futura saída de sucesso da FINEP para o investidor anjo. Então, no caso de uma saída de sucesso, como a FINEP está entrando com uma participação muito maior até do que o investidor anjo, a FINEP continua com um lucro bastante atrativo numa saída de sucesso. Reduz muito pouco a TIR da FINEP, enquanto o investidor anjo tem um retorno majorado por esse repasse da FINEP. Então, também é um instrumento de barganha do empreendedor apresentar essa possibilidade do retorno em excesso da FINEP para o investidor anjo, para atrair o investimento anjo para essa empresa. A gente está na nossa 4ª rodada do edital, tá? Já teve 3 rodadas de investimento realizadas. A gente recebeu 1.191 propostas nas 3 rodadas anteriores, de diversos estados, mas com predominância clara aqui para regiões que já têm um sistema de inovação mais bem estruturado, como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, tem predominado aqui nas inscrições do FINEP Startup. Aí já tem 7 empresas investidas, tá, já contratadas no programa, e, por ser um edital de seleção, passa por uma diligência técnica, a gente tem 20 empresas em contratações. E da 3ª rodada, que a prévia é essa, a gente tem 27 empresas em diligência técnica. E, conforme eu falei antes, na parte da avaliação, esse programa virou um ambiente muito rico, um grande ambiente de prospecção, hub de prospecção de novos negócios. Participação dos principais agentes de formulação de políticas públicas para startups, interação com diversos setores industriais. Aqui a nossa carteira, então, atual, tem 56 startups, sendo que grande parte é contratação de diligência técnica. Isso aqui para o pessoal da regional também, ter ciência de como que está o volume de inscrição, como que foi as inscrições nos editais anteriores.
São Paulo é responsável por cerca de 30% das participações. E aí agora contando com a força no fomento do pessoal da região norte, região nordeste, vamos anotar esses números aí. Pará, pelo que eu vi, teve grande quantidade de inscritos nesse webinar, então eu espero que ter um número maior de pessoas no Pará aqui nesse rodada digital. Eu acho que a gente até passou, tá? Mas nas 3 rodadas anteriores somadas, a gente teve 6 inscrições também. Então, vamos aumentar esse número. Essas são as empresas que estão na nossa carteira de contratados e em contratação. Tá? São empresas muito interessantes. Tá? Nós temos empresas aqui que trabalham com IoT, como a DM9, a IoT da Cidade Inteligente. Tem a Mirket, que trabalha com computação visual. A Cocu, que trabalha com games. A Meta, uma empresa de energia, ela trabalha com geração de energia. A Mainô, uma empresa que trabalha com contabilidade, uma fintech. A Onyx trabalha com biotecnologia para veterinária, tratamento veterinário. Temos a Marina, que trabalha na área de petróleo. Então, temos empresas muito interessantes na primeira rodada de investimento e na segunda também. Então, que sirva talvez de benchmark para vocês, para terem conhecimento das empresas que estão seguindo adiante no processo de Fnac Startup. Talvez uma aproximação de dicas para vocês. Então, a rodada do Fnac Startup está aberta até dia 28 de fevereiro, acaba já na semana que vem. Então, quem não começou a inscrição, eu recomendo que entre no site, tenha acesso pelo menos ao formulário, mas eu acho que ainda dá tempo de preparar um bom plano de negócio, tá, para apresentar até o dia 28 de fevereiro. A inscrição é gratuita, tá, então vale a pena pelo menos conhecer a plataforma de investimento, porque é uma plataforma que vai servir como benchmark talvez para um processo você já começa a estruturar um plano de negócio para apresentar para o Centelha ou para o Tecnova, né, porque são informações semelhantes que são solicitadas em quase todos os programas. Esse aqui, especificamente, a gente pede algumas informações já para o lado do investimento, outros programas focam mais em informações para desenvolvimento tecnológico. Okay? Eu vou deixar aqui, enquanto eu vejo as perguntas no Q&A,